Jorge Fão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra dos Secretários de Estado, Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e Mar. No âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2013, eu abordaria aqui questões, como é evidente, relacionadas com o setor do mar e da pesca. O orçamento, já aqui foi dito várias vezes, tem uma redução de cerca de 5,1% em relação àquilo que era o orçamento do ano passado, com uma dotação de 1.900 milhões de euros. Eu gostava, a primeira pergunta que colocava, porque não é muito fácil perceber isto, desta dotação global do orçamento do Ministério para o setor do mar e da pesca, concretamente qual é a percentagem? Para percebermos um bocado também qual é o peso que em termos políticos é dado e a importância a este setor, e não é muito fácil na análise técnica do orçamento perceber, mas seguramente a Sra. Ministra rapidamente responderá a essa questão. Uma outra matéria que queria abordar aqui tem a ver com a reorganização dos serviços, especificamente aqueles que estão afetos ou adstritos ao setor do mar e das pescas, e concretamente com aquilo que foi a tentativa de fundir o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos e a Direção-Geral de Pescas e Aquicultura naquilo que é a Direção-Geral de Recursos Marinhos ou Marítimos. É um processo que claramente se percebe tem sido difícil, é arrastado, não está concluído. Neste momento temos uma Direção-Geral de Recursos Marítimos, mas também temos IPTM, também temos Direção-Geral de Pescas e Aquicultura. Sra. Ministra, isto está a provocar seguramente confusão, dificuldade na decisão e, calculo, até duplicação de custos. Portanto, gostaria que nos respondesse claramente quando é que, se é ou não no fim do ano que este processo está completamente concluído e também se definitivamente são extintos o IPTM e a Direção-Geral de Agricultura e Pescas. Ou se porventura residem ainda algumas competências que poderão ficar em organismos que lhes são afetos, que ainda não se percebeu muito bem onde é que isto vai parar no que diz respeito à reestruturação. Isto está a prejudicar seriamente o sistema. Falo num outro objetivo que o próprio relatório do Orçamento refere relativamente ao setor das pescas e diz um dos objetivos é a continuidade da implementação da Estratégia Nacional para o Mar, destacando no ordenamento do espaço marítimo. Sobre estes assuntos, sobre este objetivo, três questões que não se percebe muito bem também. Sra. Ministra, em que ponto está? Conseguiram ou não estabilizar uma revisão da Estratégia Nacional para o Mar de acordo com as vossas orientações políticas? Não se percebeu. Segunda pergunta. O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, que terminou a avaliação pública em fevereiro de 2011, também ainda não se conseguiu perceber qual é efetivamente o modelo que os senhores apresentam relativamente ao ordenamento do espaço marítimo e à sua gestão. Terceira questão sobre esta matéria de políticas. A Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, a sensação que eu tenho é que a senhora ainda não conseguiu sensibilizar os seus colegas no Conselho de Ministros para constituir a Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, o que é caricato. Ou então, efetivamente, diga-me o que é que se passa, porque é que não há sensibilidade no âmbito do Governo para esta matéria tão apregoada e tão discutida no plano político. Uma questão relacionada com outro objetivo que é traçado, que diz promover o desenvolvimento, conservação e ordenamento de infraestruturas portuárias. O Sr. Secretário de Estado várias vezes anunciou a apresentação de um Plano Nacional Marítimo Portuário. Aquilo que existia anteriormente, que era a Estratégia Nacional para o Setor Marítimo Portuário, parece que não serviria. E, portanto, os senhores propuseram-se apresentar um novo plano. Não se conhece ainda esse plano. Qual é o estado de desenvolvimento? Quando é que esse plano existe? E já agora perguntar também se ainda na filosofia desse plano o Sr. Secretário de Estado do Mar ainda continua a pensar numa análise racional custo-benefício em encerrar portos de pesca no país. É uma pergunta que lhe deixo. E, por outro lado, também tão anunciado que é a transição para a DOCA Pesca, da responsabilidade da gestão das pequenas infraestruturas de pesca, que estão completamente abandonadas por força do desmantelamento do IPTM, como é que é e quando é que se percebe o que vai acontecer nesta matéria, porque parece que para já não se percebe rigorosamente nada e estamos no final do ano de 2012. Quarto objetivo e quarta pergunta. Reforçar a competitividade e desenvolvimento sustentável do setor da pesca. Sobre esta matéria, uma das questões fundamentais é a valorização do pescado, da primeira venda do pescado. É indispensável. Adiante-nos, por favor, porque também não se percebe, obviamente, no relatório do orçamento, nem tanto na estrutura financeira, o que é que sobre isto, em termos de reestruturação do serviço da DOCA Pesca, e particularmente no que diz respeito à fiscalização, há dois problemas que são dois cancros efetivos que os senhores conhecem, que é a fuga à lota e o problema dos contratos. São duas matérias que eu deixo aqui bem evidenciadas, que exigem necessidade de um reforço efetivo da fiscalização. Havia aberto um concurso para a admissão de novos 11 inspectores para esta matéria, para esta área, julgo que não lhe foi dada a sequência e, portanto, também o que se está a passar nesta matéria da valorização da primeira venda do pescado. Sobre Promar, enfim, instrumento fundamental para o desenvolvimento do setor, a página é uma dificuldade enorme ter informação sobre a execução do Promar. Existe o relatório, efetivamente, de execução de 2011, que foi aprovado em junho de 2012, e julgo que é o último dado que existe, que é a execução a 31 de dezembro de 2011. Procura-se na página e diz-se página em construção.
Senhora Ministra, qual é a taxa efetiva de execução do PROMAR neste momento? Era importante e já agora agradecia que nos distribuíssem o mapa que demonstra qual é, neste momento, a taxa de execução e o que se prevê executar. A sustentabilidade do setor, e estou a terminar, passa muito naturalmente pela aquacultura. Não se percebe também aqui se há alguma política definida de incentivo e também o que é que está a fazer relativamente, ou como é que está, qual é o ponto da situação do seguro aquícola. Termino, Sr. Presidente, referindo uma última pergunta sobre um último objetivo que é traçado: reforçar a investigação científica. E sobre isto eu perguntava, a Sra. Ministra já disse há pouco, o navio Noruega está a reparar, vamos adquirir um novo, porque é indispensável um novo navio de investigação. A aquisição desse navio, qual é o ponto da situação efetiva? É só uma dotação orçamental prevista no orçamento ou já há um procedimento concursal para a aquisição do navio? E pergunto só se o navio Noruega em 2013 vai ter oportunidade ou não vai ter oportunidade de navegar. Deixo por último esta questão, porque acho que é de grande importância. Qual é o ponto da situação relativamente à sardinha, ao problema de conservação da espécie, volume de capturas e, sobretudo, como é que se prevê, em 2013, tratar o volume de capturas da sardinha, sendo que a pesca do cerco tem um papel fundamental em termos de peso na economia do setor e no volume de capturas? Muito obrigado, Sr.